Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num material que é, bem, no mínimo intenso. Trata-se de uma pregação da pastora Mónica Góes, que está no YouTube, com o título As Características de um Discípulo. E olha, o título é modesto, podia perfeitamente ser um despertador espiritual de 1000 volts. A mensagem é muito direta, sem rodeios. É uma excelente forma de descrever, sim. E essa intensidade não é por acaso de todo. A pregação inteira é, na verdade, construída como uma resposta a uma pergunta. Uma pergunta fundamental que a pastora vai buscar à segunda epístola de Pedro. Onde está a promessa da sua vinda? Exato. É a pergunta do cético, não é? Da pessoa que está complacente, que olha à volta e pensa, pronto, nada vai mudar. E o sermão todo é uma tentativa de demolir essa complacência, tijolo por tijolo. Completamente. Não é uma resposta para acalmar, é para acordar. Então, vamos a isso. O ponto de partida da pregação é logo muito forte. A pastora enquadra a escrita de Pedro de uma forma quase cinematográfica. Ela diz que ele está no corredor da morte, consciente de que o seu tempo está a acabar. O que é fascinante nessa escolha de imagem é o que ela implica. A ideia não é criar pena por Pedro. É estabelecer a autoridade e urgência dele. Na perspectiva da pregação, alguém que sabe que vai morrer não tem tempo para trivialidades. Claro. As suas palavras são as mais importantes, as mais puras. E o sermão argumenta que, para Pedro e os primeiros discípulos, essa proximidade com a morte não era fonte de medo. Pelo contrário, era motivo de alegria. E a razão que é dada é que eles já tinham tido vislumbres da glória celestial. Parece que a morte era vista menos como um fim e mais como a porta de entrada para algo que eles desejavam mesmo. Precisamente. E é este contraste que serve de plataforma para a primeira grande crítica que a pregação faz. Ao estabelecer este ideal do discípulo que anseia pelo céu, a pastora vira-se para o presente e diagnostica a igreja contemporânea como doente. Que é uma acusação fortíssima, dizer que a igreja está doente. O que a pregação identifica como o vírus, por assim dizer? A carnalidade é uma palavra que ela repete dezenas e dezenas de vezes. E na definição dela, é o foco excessivo à obsessão com as coisas terrenas. Conforto, segurança financeira, prazeres, estatuto. O aqui e agora. Lá está. A doença é ter os olhos postos no aqui e agora, em vez de estarem postos na eternidade. Segundo a pregação, esta é a razão pela qual a Igreja moderna perdeu o sentido de urgência que caracterizava a Igreja primitiva. O corredor da morte de Pedro foi substituído por uma sala de estar muito confortável. O que nos leva diretamente ao que parece ser o coração da mensagem, não é? O antídoto para esta doença. O que a pastora chama de Evangelho de Cruz. A própria expressão já diz tudo. Não soa algo fácil ou agradável. De todo. E a retórica que ela usa para o descrever é deliberadamente paradoxal. A pastora usa uma frase que fica no ouvido. Ela diz: Jesus falava de morte para quem queria vida. Tocar o ouvinte e forçá-lo a reavaliar as suas prioridades. É uma técnica que vemos em muitos movimentos de avivamento espiritual, onde a primeira tarefa é desconstruir as noções de conforto associadas à fé. Basicamente, a ideia é que a vida espiritual verdadeira só começa depois da morte do eu, da renúncia aos desejos e ambições pessoais. Exatamente. A pregação constrói um antagonismo muito, muito claro entre este evangelho de cruz e outro evangelho. Um evangelho que ela não nomeia diretamente, mas descreve como sendo feito de promessas de prosperidade e satisfação carnal. Na visão do sermão, este segundo evangelho é uma distração perigosa, um desvio. Um desvio que leva as pessoas a focarem-se em enriquecer a vida na Terra em vez de se prepararem para a vida eterna. Precisamente. E aqui que entram os escarnecedores. Outra figura tirada diretamente da Epístola de Pedro. Parece que a pregação os usa quase como um arquétipo para o crente moderno, para o crente complacente. Achas que essa é uma leitura justa? Perfeitamente justa. Os escarnecedores, na pregação, são aqueles que olham para a mensagem de renúncia e sacrifício e dizem: bem, isso é demasiado radical. As coisas sempre foram assim. Por que é que havia de mudar agora? Eles rejeitam o evangelho de cruz precisamente porque preferem seguir o que a Bíblia chama de concupiscências. Que é um termo que pode soar um pouco arcaico. Como é que a pregação o define? De forma muito concreta e moderna. Não é um conceito teológico abstrato, de todo. A pregação traduz concupiscência para duas áreas principais. A cobiça por bens materiais, a ganância,
e os desejos sexuais dos ordenados. São apresentados como os dois grandes motores da carnalidade que mantêm as pessoas presas a este mundo e cegas para a urgência do aviso. E que aviso! Depois de estabelecer o problema e a solução, a fasquia sobe bastante. A imagem que a pregação usa para o juízo final é de uma intensidade tremenda. A comparação com o dilúvio nos tempos de Noé é levada a um novo patamar. Sim, a analogia é direta e brutal. O argumento é: Deus já o fez uma vez com água. E a promessa de não o repetir dessa forma não significa que não o vá fazer de outra. O sermão afirma que o mundo atual não está a ser guardado. Está reservado para o fogo. A imagem do fogo purificador e destruidor é uma constante. E serve para sublinhar que o juízo será total e inevitável. Exato. Mas e a questão inicial? A pergunta dos céticos: onde está a promessa da sua vinda? Se o juízo é tão certo, por que é que demora tanto? A pregação aborda isto. Aborda sim, e de uma forma interessante. Usa aquela passagem que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. A interpretação que é dada não é de que Deus é lento ou se esqueceu. Pelo contrário, o tempo que passa é apresentado como um ato de misericórdia. Cada dia extra é uma nova oportunidade que Deus dá para o arrependimento. Portanto, a demora não é um sinal de ausência, mas de paciência, Exato. Uma paciência. com um prazo de validade. Exatamente. Porque essa paciência é imediatamente justaposta com outra imagem. A vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Súbita, sem aviso, no momento em que ninguém espera. A combinação destas duas ideias cria uma tensão psicológica enorme no ouvinte. Ou seja, há tempo para o arrependimento, mas esse tempo pode acabar a qualquer segundo. Não há espaço para procrastinar a decisão. É a resposta final ao cético. A razão pela qual não se vêem sinais claros é precisamente porque o evento foi desenhado para ser uma surpresa, apanhando desprevenidos aqueles que seguiam pela aparente normalidade do dia-a-dia. É a arma retórica definitiva contra a mentalidade do sempre foi assim. A mensagem é: a continuidade do passado não é garantia nenhuma para o futuro. A normalidade é uma ilusão que será quebrada subitamente. Tudo bem. Então temos este aviso de um julgamento súbito e terrível e uma responsabilidade individual enorme. Mas como é que essa responsabilidade é registada? É aqui que a pregação introduz uma imagem que me pareceu saída de um filme, a ideia dos livros celestiais. Sim, a pregação descreve uma espécie de arquivo celestial como uma organização quase burocrática, o que torna a ideia ainda mais concreta e, pronto, assustadora para quem ouve. Não é uma metáfora vaga. A pastora fala de livros específicos. E quais são eles? Primeiro, o livro dos pensamentos. A ideia de que nem a nossa mente é um espaço privado, que tudo é registado. Depois, o livro do corpo, com o argumento de que, como o corpo pertence a Deus, tudo o que se faz com ele é anotado. E, por fim, o livro das obras, que é o grande livro de contas de todas as nossas ações. Quase como uma contabilidade divina, onde nada escapa. Precisamente. E é aqui que a pregação se torna muito pessoal. São dados exemplos com nomes fictícios, como Bruna e Luciana, para ilustrar como isto vai funcionar no dia do juízo. A cena descrita é a de Bruna a ser chamada, o seu livro das obras a ser aberto e o conteúdo a ser comparado com um outro livro ainda mais misterioso. Que livro é esse? O livro que, segundo a pregação, Deus escreveu para Bruna antes da fundação do mundo. Um livro que contém o plano original, o propósito divino para a sua vida. A grande questão do julgamento, então, não é apenas se as obras foram boas ou más num sentido geral, mas se elas se alinharam com o propósito para o qual aquela pessoa foi criada. Isso eleva a responsabilidade a um nível quase insuportável. Não se trata apenas de seguir regras, mas de descobrir e executar um plano de vida secreto. Exatamente. E sublinha a mensagem central da pregação, sobre a responsabilidade individual total. Não há desculpas. A única saída, o único modo de alterar o que está escrito no livro das obras é através de um arrependimento genuíno, que a pastora define como uma transformação que vem de dentro para fora e que resulta numa mudança de comportamento visível. Só isso. E a partir daqui a mensagem vira-se para dentro, para a própria comunidade de crentes. O tom torna-se ainda mais severo ao alertar para perigos internos. Os falsos profetas e os falsos doutores. Sim, o alerta é muito específico.
A acusação é que estes falsos mestres estão a operar dentro da Igreja, introduzindo heresias de perdição de forma dissimulada, camuflada. Não é um ataque frontal, é uma infiltração subtil. E qual seria a motivação deles, segundo a pregação? A cruz é dura, dói e causa perseguição. Ao evitar a mensagem difícil, eles garantem que os seus seguidores não se afastem e, claro, que as ofertas financeiras continuem a entrar. Este ataque aos falsos profetas por avareza parece ter um alvo muito específico, não achas? Sem dúvida, embora não use o termo, quando a pregação fala de avareza e de um evangelho light que promete bênçãos sem sacrifício, está a desenhar uma linha de batalha clara contra certas correntes do neopentecostalismo, muitas vezes apelidadas de teologia da prosperidade. Onde a bênção divina é associada ao sucesso material. Lá está. Este sermão posiciona-se como um antídoto direto a essa teologia. O argumento final para selar esta advertência é talvez o mais forte de todos. É um argumento de uma lógica implacável. É a chamada lógica a fortiori, um argumento do maior para o menor. A pastora diz: se Deus não poupou os anjos que pecaram, seres celestiais de estatuto muito superior ao nosso, e os lançou no inferno, que lógica haveria em poupar os seres humanos que deliberadamente ignoram o seu chamado? É um argumento desenhado para eliminar qualquer réstia de esperança numa salvação baseada em exceções ou favoritismos. As regras são as mesmas para todos e são terrivelmente sérias. O que nos leva ao mandamento que ecoa ao longo de toda a parte final da pregação, quase como um mantra: sede santos, porque eu sou santo. E a santidade, na perspectiva deste sermão, não é uma opção, não é uma sugestão para os mais devotos. É apresentada como um requisito absoluto, não negociável para a salvação. E não é uma santidade parcial ou apenas interior. É uma exigência total que abrange todas as áreas da vida. A forma de vestir, de falar, de agir, os pensamentos. É uma transformação completa da identidade para refletir o caráter de Deus. Então, se tivéssemos de resumir tudo, esta análise revela uma pregação que funciona como uma chamada de emergência. É um apelo intenso, sem espaço para zonas cinzentas, que exige arrependimento imediato, renúncia total ao mundo e uma vida de santidade absoluta. Tudo isto sob a sombra de um juízo final apresentado como iminente, pessoal e inevitável. Exatamente. A síntese final é que a mensagem usa uma linguagem forte, imagens poderosas como o fogo e os livros celestiais, e uma lógica de consequências eternas, para chocar os ouvintes e arrancá-los daquilo que a pastora descreve como complacência espiritual. A fé, neste enquadramento, não é primariamente um conforto para as dificuldades da vida, mas sim uma jornada de altíssima responsabilidade, com o exame final para o qual é preciso estudar todos os dias. E esta análise tão detalhada deixa-nos com uma reflexão final, que emerge de todo o material. A pregação enfatiza a prestação de contas individual de uma forma avassaladora e a necessidade de alinhar as nossas ações terrenas a um plano divino que já existe. Fica a pergunta: o que é que esta forte ênfase na responsabilidade pessoal e nas obras, por oposição a uma mensagem centrada apenas na graça e no perdão incondicional, revela sobre as motivações e as preocupações teológicas desta abordagem da fé?